Timóteo é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, região sudeste do país. Localiza-se no Vale do Rio Doce e pertence à região metropolitana do Vale do Aço, situado a cerca de 200 quilômetros a leste da capital do estado. Quem nasce em Timóteo é timotense. Foi fundada em 29 de abril de 1964. A cidade é conhecida como a capital do inox. A origem da denominação Timóteo é atribuída ao sobrenome de um tropeiro que se instalou na cidade, onde abriu uma venda e se tornou um importante ponto de referência, ficando conhecida também como Paragem do Ribeirão do Timóteo. Outra versão refere-se a um desbravador que decidiu homenagear o sobrinho europeu, de nome Timóteo. O começo do povoamento ocorreu em meados do século XIX, quando Francisco de Paula e Silva adquiriu 3 sesmarias na localidade e se instalou em uma delas, no atual bairro Alegre, próximo ao chamado Ribeirão de Timóteo. Francisco estabeleceu a agricultura e a criação de gado, incentivando a formação de um povoado mais tarde, batizado de São Sebastião do Alegre. Em 1938, houve a criação do distrito, subordinado a Antônio Dias, já com a denominação de Timóteo, e na década seguinte foi escolhido para sediar o núcleo industrial da Acesita, hoje atual Amperan. Isso só foi possível dado a facilidade de recebimento de matéria-prima e escoamento por meio da estrada de ferro Vitória-Minas, disponibilidade de água no rio Piracicaba e madeira nas vastas matas locais. Em 1948, foi anexado ao município de Coronel Fabriciano. A pedido da Acesita, foi construída uma vila operária destinada a seus trabalhadores, paralela ao núcleo urbano original. Porém, seu desenvolvimento incentivou a emancipação em 1964. Essa situação levou à divisão da cidade em 2 agrupamentos, um composto pelos bairros construídos pela empresa, região que cresceu ao redor do Centro-Norte e ainda hoje é conhecida como Acesita. Apesar da mudança de nome da empresa e o outro formato a partir das ocupações originais no Centro-Sul, que por sua vez é referido como Timóteo, apesar do crescimento do setor de serviços, a indústria ainda representa a principal fonte de renda municipal e sua manutenção na região contribui para a formação da região metropolitana do Vale do Aço, que corresponde a um dos principais polos urbanos do interior do estado. A disponibilidade de ferrovia, cursos hídricos e matas para extração de madeira foram fatores decisivos para que os estudos da Itabira-Iron, sob liderança do norte-americano Percival Farquhar e dos empresários mineiros Amentas Jacques de Moraes e Athos de Lemos Hatch, apontassem Timóteo como o melhor local para a implantação de seu complexo siderúrgico, levando à fundação da Acesita, Aços Especiais Itabira, em 31 de outubro de 1944. Um empréstimo com o Banco do Brasil era a garantia da consolidação do empreendimento. Em 3 de junho de 1947, foi inaugurada a Estação Acesita,
atendida pelas paradas da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Originalmente, Itabira havia sido definida para receber o complexo, o que não foi possível devido ao relevo acidentado do município. O minério de ferro extraído em Itabira poderia ser escoado rumo à fábrica em Timóteo por meio da Estrada de Ferro Vitória-Minas, que também possibilitaria o contato com os complexos portuários do litoral do Espírito Santo. O local escolhido para a construção da fábrica foi a fazenda Dona Angelina, comprada e adquirida de Raimundo Alves de Carvalho. Também era prevista a construção de uma vila industrial para 2.000 habitantes, enquanto a população do povoado era de apenas 200 residentes. O projeto urbanístico foi concebido pelo engenheiro Romeu Dufles Teixeira, contratado em 1946. Apesar de não ter sido executado exatamente como foi idealizado, em 27 de dezembro de 1948, o então distrito de Timóteo foi incorporado ao município de Coronel Fabriciano, emancipado nesta mesma data sob influência do impulso recebido pela chegada da ACESI. Em 1950, atingindo a marca de 11.813 habitantes, Timóteo passou a contar com abastecimento de água tratada e em 1952 houve a instalação do Hospital Acesita, hoje atual Hospital e Maternidade Vital Brasil. Em 1958, já existiam 2.734 residências construídas pela empresa. No entanto, ela passou a cobrar dos trabalhadores pelas moradias em 1964. Os bairros reproduziam a hierarquia dos empregados. O bairro funcionário, por exemplo, era destinado aos médicos, engenheiros e funcionários, com o cargo de chefia. Construído mais próximo da usina e com habitações de padrão relativamente melhor, além de escolas, também foram construídas quadras esportivas e clubes, onde passaram a ser organizados torneios esportivos, bailes e apresentações de teatro. A responsabilidade da ACESITA dos bens prestados à população foi transferida à prefeitura em 1969. Até então, a população que habitava o núcleo urbano ao redor da empresa era quase que exclusivamente composta pelos operários. Haja vista que, a princípio, a infraestrutura construída era destinada exclusivamente a seus trabalhadores e suas famílias. Esta situação levou à divisão da zona urbana em dois agrupamentos, um composto pelos bairros construídos pela empresa, região que cresceu ao redor do Centro-Norte e ainda hoje é conhecida como ACESITA, e o outro formado a partir das ocupações originais do antigo povoado de São Sebastião do Alegre, região do Centro-Sul, que por sua vez é referido como Timóteo. Uma vez que a região do Centro-Sul recebeu poucos investimentos por parte da ACESITA, esta área apresentou taxas relativamente maiores de pobreza e carência. Uma tentativa de integração entre os dois núcleos foi a construção do bairro Primavera, através de uma parceria entre a prefeitura e o governo estadual na década de 70, em uma área doada pela ACESITA. Entre 1979 e 1981, realizou-se um plebiscito que propôs a alteração da denominação do município para ACESITA.
que apesar de ter conquistado 12.861 votos a favor da mudança e 4.998 contra, não procedeu o devido à aprovação da Assembleia. O município de Timóteo tem cerca de 35% de sua área protegida pelo Parque Estadual do Rio Doce, que constitui a maior reserva de Mata Atlântica de Minas Gerais. Tradições como o artesanato, as escolas de sambas e o congado se destacam na cidade. Da mesma forma que atrativos como o Pico do Anamoura, a Igreja São José Operário, construída pela Cesita para a celebração das atividades religiosas dos fiéis da antiga Vila Operária, e as praças 29 de Abril e 1º de Maio, que estão entre as principais áreas de lazer e de promoções de eventos da região. A Amperan South America, sob intermédio da Fundação Amperan Acesita, mantém um centro cultural que conta com teatro, um museu da empresa e áreas destinadas a exposições e cursos de aula de teatro, além de ministrar oficinas em escolas e áreas públicas.